Olá, queridos amigos, é um prazer estar de volta com vocês, agora com o programa Vida Sem Vícios, que acontece todas as sextas-feiras às 11h30 da manhã, sempre falando de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano para a libertação dessa problemática grave que é a problemática dos vícios e compulsões, a problemática da dependência química, né? Ser dependente quimicamente de algo é algo terrível, né? É algo que tolhe um dos aspectos mais importantes da nossa humanidade, que é a liberdade, né? Ser um ser humano, aliás, não só o ser humano, né? Os animais, a natureza, enfim. Ou seja, um dos aspectos fundamentais da natureza é a liberdade. O organismo quer ter liberdade. E quando você tem que fazer alguma coisa, quando você se percebe dependente daquilo, é algo que está tolhendo a liberdade, né? Ou seja, está diminuindo a plenitude da vida em alguém. E quando se tolhe, quando é que a pessoa se percebe dependente, né? Quando é que ela se percebe de fato dependente de algo? Quando sem aquilo ela fica mal. Quando, se não fizer aquilo, a pessoa fica mal, ela é uma pessoa dependente daquilo, né? Dependente daquilo para de alguma maneira se equilibrar, né? E aí essa dependência, né, faz com que a pessoa não se sinta plena, com que ela não se sinta livre para ir e vir, livre para fazer outras coisas da vida. Ela precisa fazer aquilo, né? Então é uma questão complexa, uma questão que tolhe, uma questão que reduz o ser humano, que reduz a humanidade, né, da pessoa. E é importante ser avaliado, ser compreendido, né, para que a libertação venha. A libertação vem através do desenvolvimento, né? É preciso haver o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento humano, para que a pessoa se liberte disso, né? Existem visões diferentes da dependência química. Uma visão é que a dependência química é uma doença, né? É algo fora, é uma doença, é um mal completo em si mesmo, distanciado do sujeito. Então, entender a dependência química como uma doença que deve ser combatida é diferente de entender a dependência química como um recurso, né? Como uma necessidade de alguém que, por si só, não se sente pleno. Né? Ou seja, uma coisa é entender a dependência química como uma doença, um problema externo ao sujeito, praticamente. Uma outra é entender ela, né, como um problema que é consequência de um sujeito problemático. Ok? Nós, na ápice de desenvolvimento humano, temos a visão aí por essa segunda opção, né? Nós entendemos a dependência química como sintoma e não como causa. A causa é a dependência emocional, é a problemática emocional, né? Ou seja, é a incompletude ou a desestrutura, né, da pessoa, que faz com que essa pessoa encontre na droga, no álcool, na comida, ou até na atividade física excessiva e diária, né, ou até em outras práticas ainda diárias, né, faz com que a pessoa busque nisso a sua completude, aquilo que lhe falta. Quando a pessoa se percebe fragilizada excessivamente, né, ou seja,
um adolescente ou um adulto que vem levando a vida de uma maneira pesada, de uma maneira frágil, ou seja, quando a pessoa não se percebe, quando ela não se sente plena, né, emocionalmente, quando ela não se percebe equilibrada, inteira, e aí ela experimenta a droga, né, experimenta o álcool, e percebe que o álcool de alguma maneira ajuda nesse processo, né, de momentâneo, né, ajuda momentaneamente ali, ajuda a maneira de falar, né, mas que momentaneamente o álcool ou a droga faz com que a pessoa se sinta mais feliz ou mais confiante se ela é muito insegura, ou mais relaxada e equilibrada se ela é muito tensa, né? Ou mais solta, mais espontânea se ela é muito tímida. Então, quando a pessoa percebe que o álcool, a droga, faz uma diferença muito grande na sua vida, é muito comum ela querer mais, né? Se ela não tiver já um posicionamento muito forte contra as drogas e contra o álcool, né? Se ela não tiver uma mente muito feita, uma cabeça muito feita contra a droga e contra o álcool, é bem provável que ela vá querer mais, né? E aí querer mais. Muitos jovens passam pela fase de usar abusivamente o álcool, experimentar drogas e usar isso recreativamente. A maioria desses jovens não se viciam, né? E uma boa parte vem se viciando. Qual a diferença desses jovens que não se viciam e para os que se viciam? É uma diferença genética, né? Do nosso ponto de vista, a diferença fundamental são dois aspectos, né, que são cruciais para essa diferença. A diferença fundamental os jovens que viciam são aqueles que têm uma abertura para o uso da droga na sua mente, ou seja, não estão blindados à ideia de usar droga, né? E os jovens que não... E são jovens que encontram na droga, né, o remédio, a completude, o remédio para um mal emocional, uma dor existencial, algum aspecto sofrido que não consegue lidar. Então, importante entender isso. O jovem que usa um tempo e depois para, né, normalmente é alguém que usou para ter mais prazer, né, numa fase. Usou como recreação. Então, nós chamamos de uso recreativo da droga, uso recreativo do álcool. Enquanto que o dependente químico, dependente do álcool, dependente da droga, é alguém que fez uso recreativo excessivo, né? E por que fez excessivo, mesmo sabendo dos riscos? Mesmo sabendo que a droga ou o álcool em excesso gera dependência física, gera dependência química corporal. Fez porque precisava demais daquilo, né? Não conseguia estar sem aquilo, né, já anteriormente. Quando descobriu no álcool ou na droga o antídoto para sua timidez, para sua insegurança, para sua ansiedade, a pessoa não consegue mais ficar sem. Ela agora sonha com aquilo para poder se relacionar melhor com as pessoas, ela sonha com aquilo para poder estar mais em paz consigo mesmo. E aí ela quer mais. Chega um momento que o corpo fica dependente quimicamente. Mas, ok, o corpo ficar dependente quimicamente é o maior dos problemas? Não. Você reorganiza o corpo, né, em algum tempo. Depois de uma desintoxicação, de uma abstinência prolongada, o corpo se reorganiza. No entanto, a reorganização emocional, se não for feita também, vai fazer com que a pessoa
sempre se sinta, né, com saudade dos efeitos que a droga trazia momentaneamente, né, de liberdade, de alegria, de tranquilidade, né? Por quê? Porque se a pessoa ela se desintoxicou, se livrou da dependência física, química, mas ela ainda é intoxicada emocionalmente, né, no sentido de ela tem ainda aquela insegurança que foi a causa, ela tem ainda aquela depressão ou aquela ansiedade excessiva, né, para a qual ela usava a droga como antídoto, como remédio para neutralizar. Se ela tem ainda aquilo, né, ela se sente um infeliz saudável fisicamente. Esse é o problema. A pessoa se sente um careta infeliz, né? Careta no sentido de gíria, no sentido de não usar droga, não usar álcool, mas infeliz. Até a palavra careta, né? Tem a ver de uma cara feia, uma cara fechada, né? Uma cara problemática, né? Ou seja, ele se torna um problemático. E com saudade das épocas em que era um malucão divertido, um malucão né? De boa, leve e tal, pelo menos em alguns momentos do dia. Agora ele é totalmente careta, né? É isso que faz com que o alcoólatra não queira parar de beber, né? Porque ele sabe que sem o álcool, emocionalmente, ele se sente, de certa forma, pior, né? Então, importantíssimo é trabalhar essa questão, né? É importante trabalhar essa questão, essa reestruturação. Não adianta só desintoxicar, é importante reestruturar emocionalmente, é importante trabalhar as causas emocionais por baixo da dependência química. E esse é o diferencial, esse é o principal trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Nosso instituto, com mais de 10 anos de história, trabalha a dependência química há tempos, né? A partir dessa estrutura de base, das causas fundamentais da dependência química. Ou seja, o principal objetivo é fazer com que a pessoa se torne inteira, competente emocionalmente, com inteligência emocional, equilibrada, né? Se ela tinha muita insegurança, então ela primeiramente vai se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Se ela era muito ansiosa, ela vai se tornar mais equilibrada, né? Se ela era meio depressiva, ela vai primeiramente descobrir o que é preciso e desenvolver-se para ser uma pessoa mais feliz. E aí, a partir daí, fica muito mais fácil não precisar de drogas, né? Fica muito mais fácil não precisar de drogas sendo uma pessoa feliz, né? É preciso ser feliz para não precisar mais de drogas. Esse é o aspecto fundamental, né? Não adianta desintoxicar o corpo se você não desenvolve a pessoa. É preciso desenvolvimento humano, é preciso desenvolvimento emocional, comportamental, né? E esse é o trabalho da Ápice. Diferente dos trabalhos convencionais, né? Ou seja, nós, quando recebemos pessoas e quando é necessário internar, se a pessoa estiver muito impregnada, nós fazemos 1 mês de internação apenas, né? Apenas 1 mês de internação, e não um período tão longo de 4, ou 6 ou 9 meses, né? É 1 mês para desintoxicação, porém acontece em paralelo a desintoxicação emocional, esse trabalho na estrutura emocional intensa, já dentro da clínica, né? A gente faz isso em parceria com clínicas, o nosso profissional vai até a clínica, e fora da clínica tem uma continuidade até a consolidação mesmo da independência química, de uma vida livre de vícios. Então gostaria de te convidar, você liga no 11 2361 5000, 11 2361 5000, e agenda uma entrevista gratuita para conhecer essa metodologia de perto, né? Conhecer o profissional e investir se para você fizer sentido, né? É um trabalho diferente de todos os outros, um trabalho único no Brasil. E se você já experimentou internações e não teve resultado para você ou para a pessoa querida na sua família, né, venha experimentar o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Ele, inclusive, é complementar a métodos
das clínicas, não é? Ou seja, nós ajudamos as clínicas a consolidar os seus resultados, né? Atendendo também alguns pacientes que eles percebem que são mais graves, que de fato têm uma dificuldade maior para consolidar. Então, vai ser um prazer atender você que não quer uma internação, né? Então, também trabalhamos com alguns casos sem internação. Na verdade, a maioria dos casos é sem internação. E, no caso, também atendemos você, pessoa ou familiar que já tiveram a experiência repetitivas vezes de internação, né? Venha experimentar um método diferente, um método para que seja de fato a última experiência, o último tratamento. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br. apicedesenvolve.com.br. Ou você pode entrar direto no site do projeto Vida Sem Vícios. Digita www.vidasemvicios.com.br. www.vidasemvicios.com.br. E convide as pessoas para assistir os programas aqui da rádio no YouTube. É só entrar no YouTube e digitar Ápice Desenvolvimento Humano lá no YouTube e você tem os programas disponíveis para você lá. Tá? Convide a pessoa que tem o problema da dependência química para assistir o programa. Divulgue para famílias que têm essa problemática, né? E tudo isso vai facilitar cada vez mais com que as pessoas descubram novas alternativas, né? Entendam que é possível se livrar dessa problemática de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Vamos retomar a ideia de que assim, o importante não é ser um careta infeliz, né? Literalmente careta, com cara de infeliz, mas sem drogas. O importante é ser uma pessoa feliz, com cara bonita, né? E como consequência, ser uma pessoa livre de vícios, independente quimicamente. Esse é o principal diferencial, uma diferença de visão mesmo da questão, né? Ou seja, a receita para se libertar da dependência química, a cura da dependência química é felicidade, ok? Se tornar uma pessoa feliz, aí para que droga, né? Para que álcool, né? Para que excessos de comida? Excesso de comida, álcool, droga, precisa quem de alguma maneira percebe que não está inteiro em si mesmo, que não está feliz, não está equilibrado em si mesmo. Então é preciso primeiramente resolver isso aí, né? Resolvendo isso, ou seja, a felicidade, ou seja, o que falta para a pessoa ser feliz é uma pergunta tão simples. O que falta para você ser feliz, né? A pessoa vai dizer, poxa, se a gente mergulhar fundo, a gente vai descobrir, às vezes falta autoestima, falta gostar de si mesmo. E como é que faz para gostar de si mesmo? Tem que trocar de vida? Tem que morrer e nascer de novo? É isso? Porque é isso que a pessoa pensa, né? Ela não encontra saída, então ela vai para o álcool, vai para a droga. Gostar de si mesmo tem a ver com crenças negativas a respeito de si, né? Outras pessoas com menos competências, menos qualidades, estão felizes. Mas se a pessoa não gosta de si mesma, porque ela se critica excessivamente, ela se deprecia. Então é possível ressignificar essas crenças, trabalhar esses conteúdos, elaborar tudo isso com técnicas de última geração de reprogramação emocional, comportamental, PNL, constelações familiares, coaching, TLT, EMDR, hipnose ericksoniana. Estamos falando de técnicas de última geração para mudanças emocionais objetivas, breves, para quem quer mudança. Né? Então é possível sim, né, desenvolver a felicidade a partir dessa pergunta: o que falta para você ser feliz? Em algumas pessoas vai se perceber que falta autoconfiança, a pessoa tem muita insegurança, muita timidez, então é preciso desenvolver isso, né?
ela precisa desenvolver um aspecto mais expansivo, menos introvertido. Então, esse é o foco, né? Por uma outra pessoa, falta habilidades de relacionamentos, falta, por exemplo, controle da ansiedade naturalmente, falta a pessoa ser uma pessoa menos ansiosa. Então, se a gente não resolver o distúrbio de ansiedade, a pessoa vai continuar precisando de remédios, sejam eles ilícitos, sejam eles lícitos, né? Ou seja, sejam eles ilegais, as drogas aí, ou sejam as drogas da drogaria, né? Então, se a pessoa tem excesso de ansiedade, isso vai dificultar muito. Por quê? Porque se ela ficar sem droga, ela vai se tornar um careta. Né? E aí, retomando a ideia de que ninguém quer ser careta. Por que o drogado viciado não quer ser careta? Porque se ele ficar sem droga, ele vai ficar com cara feia. Porque na sua expressão facial, né, na sua face, vai se expressar seus aspectos emocionais, o seu sofrimento, os seus desajustes emocionais no momento. Então a droga, faz a cara ficar mais leve, a cara ficar mais feliz, né? É claro que com o excesso de droga é o contrário que acontece também. A expressão vai ficando com cara de louco, com cara de doidão e tal. Mas ainda assim, né, a pessoa percebe que ficar sem droga é sinônimo de incompletude, de infelicidade, né? Então é preciso fazer com que, primeiramente, a pessoa seja feliz. Esse é o projeto da Ápice Desenvolvimento Humano. A pessoa precisa ser, primeiramente, completa emocionalmente, primeiramente desenvolvida de dentro para fora. Esse é o nosso trabalho, né? Então quero convidar você enquanto dependente químico ou você enquanto familiar de dependente químico, a conhecer um processo para mudar de vez, ou seja, para consolidar uma independência química, uma vida sem vícios. É uma vida de inteireza, né? Tendo inteireza, os vícios ficam, sabe? Ou seja, não existe vício, né? Porque vício é necessidade. Não tem mais necessidade, né? Não tem mais necessidade. Porque por si só já se tem felicidade. Então eu gostaria de convidar você para vir para uma entrevista gratuita, conhecer essa metodologia de perto na Ápice Desenvolvimento Humano. O telefone é 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br, vidasemvicios.com.br. Eu também gostaria de convidar pessoas interessadas a aprender programação neurolinguística, que é uma das bases fundamentais para esse trabalho. Se você quer se tornar um terapeuta competente em mudanças comportamentais e emocionais breves, ou se você quer se tornar uma pessoa competente em autodesenvolvimento, ou seja, adquirindo ferramentas poderosas para a sua evolução, venha se tornar um praticante da programação neurolinguística. Faça o Practitioner em PNL. É uma formação de 7 finais de semanas, acontece inicialmente agora, né? A gente está iniciando no dia 23 de janeiro, a primeira turma extensiva do ano. São finais de semana intercalados, tá? E você pode fazer o curso de introdução à PNL apenas, né? Ou seja, fazer apenas um final de semana para compreender a estrutura desse conhecimento e para já ter resultados bacanas também de desenvolvimento, de competências emocionais, de mudanças na sua vida. Então, um final de semana bastante transformador, né? E também ilustrativo do que é a programação neurolinguística como um todo. Curso de introdução à PNL nos dias 23 e 24, no final de semana, sábado e domingo, de janeiro agora, são apenas 5 horas de treinamento por dia, tá? Ou seja, é confortável, preço super tranquilo, né? A gente tem um novo formato esse ano, com um novo preço também. Então, é só você ligar na Ápice e reservar a sua vaga. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, foi um prazer estar com você, muita evolução sempre, e que você e os seus queridos tenham sempre liberdade e não dependências.
Tchau, tchau.